A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez no nosso programa. Nós servimos um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E hoje, por isso é que está chovendo, meu Deus do céu, caindo esse temporal todo aqui na cidade, porque há uns 7 meses que eu estou querendo bater um papo com este nosso amigo e secretário. E agora que a gente conseguiu, mas felizmente um dia chega, né? Um dia chega, a gente consegue. É que ele é super secretário, é um secretário que tem uma pasta muito vasta, né? E realmente é difícil, é complicado o tempo todo. Bom dia, Marcelo Fiorini. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aqui. Obrigado pela oportunidade. Peço desculpas aí ao amigo de longa data por essa dificuldade aí da gente conciliar os horários e as agendas. A gente compreende, Marcelo, que realmente a tua pauta é uma pasta, melhor dizendo, uma pasta espinhosa, né? Secretário de Planejamento, Desenvolvimento e outras coisitas mais, né? Ô Marcelo, qual a perspectiva para 2017? Como espera que a cidade esteja, porque ainda não terminamos o ano, né? Uhum. E quais são os reflexos do cenário macroeconômico atual? Então, Paulo, a gente vem de um ano, assim, de um momento do país muito difícil. A gente vem aí praticamente 2 anos de recessão no país. Muito brabo, né? A arrecadação do município caiu em função disso, quer dizer, toda a arrecadação caiu. A gente tem um problema do Estado numa situação muito difícil também, então vários repasses não estão sendo feitos para o município e isso atrapalha a vida toda, né? Isso dificulta muito, né? Dificulta muito a operação do dia a dia, né? A gente tem, até o presente momento, né? A gente está com as contas relativamente em dia, estamos com a folha de pagamento em dia, que é a prioridade que o Bernardo colocou como prioridade, a gente manter o servidor público em dia, manter a folha, manter os inativos, os aposentados, mas infelizmente na questão de investimentos e na questão de outras ações a gente fica bastante limitado, né? Primeiro em função também da situação que a gente pegou, né? A gente pegou muitas dívidas de curto prazo que tiveram que ser equacionadas em função de dívidas na saúde, dívidas na educação, dívidas que a gente obrigatoriamente teve que pagar, dívidas deixadas e herdadas do governo anterior, e isso também cria uma certa dificuldade, né? Junto com isso, a gente teve a queda da arrecadação e a perda de alguns repasses. A gente conseguiu agora, esse mês, tirar o nome da prefeitura. A gente conseguiu limpar o nome da prefeitura no CALC, que o nome da prefeitura estava sujo. Durante esse período você não consegue nenhum repasse, nenhum financiamento, nenhum recurso vindo do governo estadual nem do governo federal. E agora, a partir de agora, a gente conseguiu, a duras penas, limpar o nome da prefeitura, né? Quer dizer, como se a prefeitura saiu do SPC. Né? E aí, com isso, a gente consegue agora ir buscar recursos. Enfim, Bernardo tem ido a Brasília com uma frequência grande, tem um bom trânsito lá, e isso faz com que a gente tenha possibilidades de melhorar a situação daqui para frente, né? Eu acredito que esses próximos 3 meses vão ser difíceis ainda, né? Porque a gente está aí, estamos finalizando hoje o Fique em Dia também, até as pessoas estiverem escutando, hoje é o último dia. Isso é importante o pessoal lembrar, né? Oportunidade única, né? Pelo menos durante esse governo vai ser a única oportunidade. Que aqueles que pagarem à vista, inclusive, têm o desconto de 100% dos juros. Dos juros, da multa, na verdade, né? Então, é muito interessante para quem tiver condição de ir lá e de quitar e de se regularizar com o município. E também tem planos de parcelamento, enfim, para a pessoa que queira aproveitar essa oportunidade. Essa oportunidade é única, né? A gente não vai fazer isso novamente durante o governo. Então, quem tiver com algum débito, aproveita o dia de hoje. Petropolitano vai estar funcionando hoje o dia inteiro. Até que horas, Marcelo? Até às 18 horas. Até às 18 horas. Então, quem quiser e tiver com com algum débito que queira aproveitar a oportunidade, é o momento hoje, ainda que em cima da hora, é o momento de acertar, né? Marcelo, quais são as prioridades do atual governo na sua pasta?
Então, a minha pasta hoje é a pasta de desenvolvimento econômico. Nós, quando fizemos a reforma administrativa, nós desvinculamos algumas secretarias, né? Quando a gente assumiu, a minha secretaria ela era planejamento, então cuidava da parte de urbanismo, a gente tinha meio ambiente dentro dessa pasta. Então era uma pasta muito pesada, né? E não só pesada, mas assim, difícil de ser tocada daquela forma com que havia sido deixada, né? E por isso encontramos ali uma situação bastante caótica em todos os sentidos. Então, com a reforma administrativa, o meio ambiente passou a ser secretaria. Perfeito. E ser independente, né? Já batemos até um papo aqui com o nosso secretário. Fred Procópio. Isso. Foram 2 programas até. Ótimo. O Fred está conseguindo ali, avançou bastante já dentro da pasta do meio ambiente, né? Tinha uma quantidade acumulada de processos, em torno de 2.000 processos acumulados, enfim. Eu não vou entrar na coisa porque ele já fez a entrevista, você já conhece bem a situação. Mas isso foi um grande avanço, né? O meio ambiente hoje, eu não digo que esteja 100%, mas já está chegando num nível de atendimento, num nível de velocidade de resolução dos processos bastante avançado. A Secretaria de Obras incorporou parte de algumas coisas que estavam dentro da Secretaria e a Coordenadoria de Planejamento foi criada para cuidar do orçamento do município, cuidar do urbanismo, da questão da Lupus, revisão da Lupus, enfim. Isso foi para lá. E aí nós ficamos aqui no desenvolvimento econômico, a gente ficou com ciência e tecnologia, que era a secretaria e virou departamento. A agricultura veio para nós como departamento também. Né? Ficamos com indústria, comércio e serviço, que é o principal objetivo da secretaria, e trabalho e renda também, que ficou conosco. Né? Então, com essas 4 diretorias, a gente hoje tem uma secretaria que, o principal norte hoje, né, é uma secretaria meio, ela não é uma secretaria que licencia ou que dá alvará, esse tipo de coisa. Quer dizer, na verdade, a gente cria muito mais um ambiente propício, primeiro para o empresário que chega no município e depois para as próprias outras secretarias, servindo de suporte para elas, desenvolvendo projetos e captando oportunidades que surgem aí no desenrolar das coisas. Como é que você vê o desenvolvimento urbano de Petrópolis? Desenvolvimento urbano de Petrópolis? Então, como é que você avalia isso? A gente isso aí está sendo visto mais até pela Coordenadoria de Planejamento. Isso. Mas a gente trabalha junto, né? A gente, na revisão da Lupo, no CRPD, a gente participa. A gente participa do GAI também, que são o grupo de grandes empreendimentos. Então, assim, na verdade, a gente está reconstruindo isso, né? Pegando os projetos, analisando os projetos, criando oportunidades, porque a cidade hoje precisa que seja revisto praticamente. A Lupus, principalmente o nosso centro histórico precisa ser revisto, né? Na realidade, tudo, Paulo, porque você tem hoje... Assim, eu vou te dar um exemplo prático do que a gente construiu agora em relação à lei do cervejeiro. Você deve ter acompanhado pela imprensa. Na última semana, a gente fechou esse arranjo todo. E isso começa de que forma? Quer dizer, a gente identifica um novo segmento crescendo com muita força na cidade, completamente descoordenado, né? Chamamos todos esses cervejeiros e desenvolvemos uma lei. No processo de desenvolver a lei, verificamos que essa personalidade de um cervejeiro artesanal não existia quando foi feita a Lupus. Por conta disso, era classificado como uma grande indústria. E com uma restrição muito grande de aonde poder se localizar. E essas cervejarias são pequenas indústrias. Pequenas indústrias de baixo impacto. Né? Isso não era analisado dessa maneira. Então, como é que a gente construiu isso? Nós entramos primeiro no CRPD, fomos fazer a revisão da Lupus. Né? Criamos 2 categorias de indústria de cerveja artesanal, né? Com baixo impacto. Para quê? Para que a gente pudesse ter mais locais onde instalar essas pequenas cervejarias. Porque elas realmente são de baixo impacto. Assim, para o público, de uma maneira geral, entender o que é uma microcervejaria. É como se fosse uma grande padaria. Né? Em vez de sair pão, sai cerveja. Certo. Tá? Então, assim, o resultado final é muito parecido, e o impacto que aquilo gera é muito parecido com aquela padaria que você tem na esquina da tua casa ali, ou do lado da sua casa, que produz pão e você vai ali todo dia e se abastece. É mais ou menos assim um parâmetro para a pessoa entender, quando fala às vezes, indústria cervejeira, uma coisa é uma indústria cervejeira, como a Cidade Imperial, que foi Imperial, aquilo sim é uma indústria, porque aquilo produz hectolitros, são milhões de litros, né? Nós estamos falando de produzir 50, 60 mil litros, entendeu? Então isso é um número que não causa nenhum impacto, né? Inclusive
toda a entrada de produto, distribuição é feita através de vans, de pequenos furgões, entendeu? Não tem caminhão, não tem carreta, não tem nada disso. Bom, baseado nisso, a gente foi buscar esse entendimento com o CRPD de que a gente tinha que abrir esse leque para a gente poder atrair mais cerveja. Não adiantava a gente fazer simplesmente uma lei para jogar dentro da gaveta. Porque o nosso país é o país das leis, que não são cumpridas. Que não servem para nada. Servem para né? nada. Então eu falei desde o início, quer dizer, eu falei com a minha equipe, eu falei, gente, não adianta a gente fazer a lei. Fazer a lei é fácil fazer a lei. Né? O papel aceita tudo. Todo mundo adora fazer lei, né? Faz a lei, fez a lei e tal, sai no jornal, publica aquele negócio todo, mas efetivamente o que aquilo traz de benefício? Nada. Exato. Porque a lei é inexequível. A gente queria uma lei que pudesse realmente trazer o benefício. Então nós fomos direto dentro do problema. Nós fomos a fundo dentro do problema. E aí fomos dentro da questão do CRPD, da localização, de mexer efetivamente na lúpulo, abrindo o leque. E tinha a questão dos brewpubs. O que é um brewpub, né? Para as pessoas entenderem, que às vezes lê ali no jornal, escuta falar e tal. O brewpub é o Buda Beer ali. É um restaurante que produz a sua cerveja ali dentro. Certo. Produção aí em torno, no máximo, né? O teto do brewpub são 20 mil litros. Né? 20 mil litros mês. Muito bem. Isso não existia, não era previsto dentro da legislação como regulamentar esse tipo de atividade. Né? Então, o entendimento era de que não se poderia fazer isso em lugar nenhum, porque isso ia causar um grande impacto. Aí o argumento foi o seguinte, olha só, é o mesmo impacto que qualquer restaurante que você instale em qualquer lugar. Causaria. Né? Uhum. Independente dele fazer ou não fazer cerveja, o impacto de um restaurante é um impacto que vai causar tendo cerveja dentro do restaurante ou não cerveja dentro do restaurante. Ok. Partindo desse entendimento, a gente construiu a seguinte questão, quer dizer, hoje você vai poder colocar o brewpub na cidade, em qualquer lugar, inclusive dentro do centro histórico, desde que, né, no terreno pretendido, no local pretendido, você tenha a capacidade de absorção da demanda de estacionamento e vagas do empreendimento. Uhum. Né? Que isso vai, efetivamente, depois a gente pode estender até para novos empreendimentos, como restaurantes, como bares, como boates, etc. Porque o grande problema hoje é você instalar, né, isso num local inapropriado, numa rua estreita, é o grande problema. Num local onde não tenha, onde você estacionar os carros, e aí você tem... Vai criar um tumulto desgraçado. Você cria um tumulto e você prejudica as outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo dali. É o caso de vários, do Valparaíso, por exemplo, que aquelas ruas ficam intransitáveis ali, que é um problema sério. Então, assim, a gente partiu desse princípio e aí houve esse entendimento de que realmente a questão não é aonde, a questão é como. Né? Exato. De que forma você pode operacionalizar isso sem causar... Quantas empresas, microempresas, que serão microempresas? Microcervejarias. Quantas, mais ou menos, estariam instaladas hoje em Petrópolis? Então, nós temos instaladas em Petrópolis cerca de 7 ou 8. Já? Né? Já. E estamos com a possibilidade... Ontem mesmo eu recebi um cervejeiro já querendo vir para cá. Já estou com outro que veio aqui semana passada. Já tem um grupo aqui de Petrópolis já prospectando espaço, local para montar. Então, assim, Petrópolis está na crista da onda. Né? E com a lei agora, quer dizer, primeiro, citar aqui também, né, o deputado Tutuca e o deputado Marcos Vinícius, que colocaram a lei que Petrópolis é a capital estadual da cerveja. Uhum. E foi mais um motivo para a gente construir essa questão toda. Quer dizer, a gente trabalhou com praticamente 6 meses. Porque isso tudo traz, além de trazer divisas para o município, né, porque são impostos que serão recolhidos aqui em Petrópolis, etc., também é emprego. Gera emprego, né, Marcelo? Gera emprego e principalmente, Paulo, dentro da indústria do turismo, que é uma das principais vertentes que o Bernardo colocou como norte. Né, essas empresas serão abertas à visitação? Sim, todas elas. Né? Sendo micro cervejaria ou brewpub. Quer dizer, o brewpub, óbvio que ele é aberto porque ele parte do princípio que ele é um restaurante. Ele é um local onde você vai ali para consumir, enfim, pode ser restaurante, pode ter petisco, cada um opera... Não, a Boêmia, por exemplo, ali é um brewpub, o Buda Beer é um brewpub, e por aí vai. E nas cervejarias, nas micro cervejarias, que é de 20 a 60 mil litros, né? Ele não vai ter o restaurante, né, nem coisa, mas ele pode ter degustação e venda de produto. Legal, muito bom isso. Porque aí o que acontece? E demanda a visitação, quer dizer, é um requisito você abrir a visitação para o público. Né? Não quer dizer que você precise ter ali um restaurante funcionando, nem nada disso. É aquela coisa que você visita, degusta, né, experimenta aquela cerveja que você viu, acabou de ser fabricada,
e no final você leva para casa aquele produto. Exato. Adquirindo ali como a gente vê em vários lugares do mundo, você vai, faz a visita, no final você tem uma lojinha ali, Exatamente. experimenta o produto. No Sul nós temos isso nas vinícolas. Né? É mais ou menos aquilo ali, né? A gente se baseou muito também nesse arranjo de Bento Gonçalves, né? Em cima do vinho e agora da cerveja, porque eles estão muito fortes na cerveja também. Aquela região, uma região que está bombando em termos de cerveja, né? Por mais que a gente vá lá para tomar vinho, mas a cerveja lá está crescendo muito, com muita força, muito mais do que a gente aqui. E assim, quer dizer, com isso tudo que eu te coloquei, né? E aí voltando assim, a gente passou a ser a capital estadual da cerveja, agora temos uma lei que efetivamente você facilita a vinda do cervejeiro, você define espaço, localização e regras, né? Você, na questão do meio ambiente, né? Que a gente citou o Fred aqui, nós simplificamos todo o checklist do meio ambiente. E aí ele falou sobre isso, inclusive ele disse que era uma série de requisitos que era uma coisa absurda. Exatamente. Então, assim, com isso tudo, a gente realmente agora passou a ter um ambiente propício. E com isso, Petrópolis ficou na ponta, na vanguarda do mercado cervejeiro. Quantas pessoas, mais ou menos, uma micro dessas cervejaria emprega em média? Paulo, vai variar muito, mas assim, de 20 a 100 pessoas. Olha só, né? meu Deus do céu. Vai depender do tamanho da operação que ele funcione. Se abrir o pub, tem um pouco mais de gente, porque você envolve toda a parte de restaurante, de atendimento. Sim. Se a sua fábrica é um número um pouco menor, aí depende da quantidade de produção, mas de qualquer maneira, gira nessa mercado faixa. de trabalho aumenta, né? Chegarão investimentos com criação de novas empresas em Petrópolis? Então, é isso que a gente está buscando, né? A gente está, aí, sim, voltando um pouco lá no início da nossa conversa, a gente está num momento do país muito difícil, quer dizer, as empresas não estão investindo, né? Muito ao contrário, as empresas estão num momento de recessão. Né? Então, a gente tem lutado muito, a gente tem recebido algumas empresas interessadas em vir para Petrópolis, mas ainda de forma tímida. Em grandes empresas, é uma situação bem difícil para nós, porque a gente tem aí uma questão geográfica, né? e de espaço muito difícil. Né? Nós somos uma cidade muito cara, não temos terrenos baratos, não temos grandes áreas onde a gente possa desenvolver grandes indústrias. Então, por isso também, voltando à questão da cerveja, você constrói uma cervejaria que faz 60 mil litros numa área de 1.000 metros quadrados. Então, isso não é uma área de grande extensão. Nós temos vários galpões com essa característica na cidade, vários lugares com essa característica. Que podem perfeitamente gerar e a gente virar. E assim, a marca Petrópolis é muito forte no mercado de cerveja. Né? Então, isso foi... isso já vem dos nossos tempos, da nossa saudosa Boêmia, da antiga Boêmia. Antiga Boêmia, né? Quer dizer, da Antártica, né? Quer dizer, antes da Antártica comprar e da Ambev fechar e depois reabriu, quer dizer, que foi um grande ganho para a cidade, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, que a volta da operação da Boêmia, na época que parece que foi o governo Mustrange que conseguiu essa reativação é um marco no histórico na cidade, quer dizer, é um segundo marco histórico na cidade, porque ele retoma todo esse processo, né? Exatamente. Porque quando ela volta a produzir cervejas diferenciadas, né? E nesse momento começa a surgir a coisa do artesanal, ainda um pouco pequena, e isso agora vem crescendo com essa força toda. Então, assim, é um marco, porque dali para cá mudou todo esse cenário da cerveja no Brasil. Então, hoje a gente tem centenas de milhares de marcas pelo Brasil afora. Né? Eu recebi semana passada a cervejaria Baker aqui, que é uma cervejaria de Belo Horizonte, estão interessados em vir para Petrópolis, eles estão vindo para Petrópolis, efetivamente. A gente está ajudando eles a identificar um local para montar a operação deles, mas esses caras hoje produzem 21 rótulos, só dentro da própria cervejaria deles. Olha só. Né? Então, assim, 21 rótulos diferentes, 21 tipos de cerveja diferentes. Legal, né? Isso é muito bom. Então, assim, é um mercado que ele está se expandindo com uma velocidade quase como foi o mercado de TI há 10, 20 anos atrás. Quer dizer, ele não para. Cada dia que passa você tem uma novidade, uma nova pessoa, enfim. E aí vários projetos vão surgindo. Quer dizer, a gente tem o projeto de trazer a escola de cerveja para cá, para Petrópolis. Estamos brigando no bom sentido, sim, né? A gente lutando para isso. Lutando com a Firjan, pedindo... os próprios cervejeiros estão pressionando a Firjan, o sindicato aqui das cervejas, o Roberto Badro está apoiando muito o movimento, Sebrae está apoiando o movimento, Senai está apoiando o movimento. Quer dizer, assim, é uma conjugação de esforços que eu acho assim que quando a gente olhar daqui a 10 anos para trás, aonde a gente estiver lá, e eu espero que a gente esteja
100 vezes maior do que a gente está hoje, né? Esse momento que a gente está discutindo hoje vai ter se tornado um marco também dentro disso, em função de tudo isso que eu acabei de falar para você. Certo. O que se tem em mente para a revitalização do comércio em nossa cidade, Marcelo? Quais os projetos, particularmente para o nosso centro? Então, vamos lá. O que acontece? A Rua Tereza perdeu aquele momento histórico de ter feito aquela reforma quando a gente teve esse recurso. Exatamente. Né? Foi um grande erro, um grande equívoco de todas as pessoas envolvidas naquela época, que desperdiçaram um recurso que eu trabalhei esse recurso no início, quando eu era presidente da Arte. Nós, durante 6 anos, percorremos ali os anais internos do governo do Estado até conseguir trazer aquele recurso. E no momento eu não estava mais lá à frente e acabamos perdendo. Então, assim, a gente perdeu uma grande oportunidade de estar hoje num outro patamar. Infelizmente, a gente estaria em outro lugar. Eu não sei aonde, a gente não tem bola de cristal para adivinhar. Sim, lógico, né? lógico. Mas eu acho que pelo menos com um ambiente muito melhor, como é o caso da 16 de março hoje. Né? O comércio, de uma maneira geral, está começando a se movimentar no sentido de se juntar e criar ações. Né? Eu acho que isso é o exemplo da 16 agora, com as flores, com todo esse movimento que está sendo feito, com a questão do Natal agora. A Rua Tereza também está começando a se movimentar nesse mesmo sentido, de se juntar, de decorar, de fazer divulgação e propaganda. A Prefeitura, ainda que sem dinheiro agora, a gente pretende, a partir do próximo ano, investir mais em divulgação e propaganda do comércio da cidade, porque o comércio é um grande empregador ainda de Petrópolis e a gente não pode perder essa oportunidade de estar atraindo as pessoas e criar um movimento também de abertura, de abrir mais lojas aos domingos, principalmente nos momentos que você tiver eventos acontecendo na cidade. Uma cidade turística tem que abrir. Né? Só depende efetivamente da vontade dos empresários de abrir, não depende de nada nem de ninguém. Não existe nada que impeça, né, que a pessoa abra a loja. Então, assim, a gente vai começar a construir isso de que maneira? Com eventos, trazendo movimento para a cidade, movimentando a parte turística, a parte de visitação. Né? Aí entram os cervejeiros artesanais, a visitação de cerveja. Enfim, tem várias coisas acontecendo. A gente agora, em abril do ano que vem, a gente recebe a Schultz, que é uma das maiores operadoras do Brasil, tendo feitas na área do turismo, da cultura, dos espetáculos também. Enfim, para que a gente possa atrair mais pessoas e aí o próprio comércio vê o benefício de estar com o seu comércio aberto no domingo, por exemplo, né? Ou fechar um pouco mais tarde no sábado, na sexta-feira, para que a gente possa ir... enfim, evoluir nessa questão. Petrópolis já foi um polo de moda, né? Hoje, com o advento das importações estimuladas pelo livre comércio, particularmente com a China, nós deixamos de fabricar e passamos a revender. Com isso, Petrópolis vem perdendo no mercado da moda. Existe algum planejamento para que voltemos a ser um polo de moda, Marcelo? Aqui, da roupa, aqui, da moda, aqui fabricada e aqui vendida? Haveria algum incentivo aos que fabricassem suas peças? A gente não tem nada pensado nesse aspecto, né? Na verdade, esse movimento, ele meio que engoliu todo mundo. Né? O movimento China, ele praticamente acabou, né, com as confecções, quer dizer, com o mercado de confecções. Tem muita gente ainda produzindo, quer dizer, Petrópolis ainda se mantém. Mas você vê isso, assim, esse takeover, né, que a gente pode chamar, aqueles que China está fazendo em cima do Brasil agora. Você vê até outros mercados muito fortes, como São Paulo, por exemplo, que o chinês está tomando conta do mercado de São Paulo. Muitas pessoas vinham a Petrópolis que nós tínhamos uma moda própria, né, uma moda bonita, própria da cidade, né? Então as pessoas vinham para comprar aqui. Agora as pessoas vêm aqui e tem a mesma coisa que tem ali na Baixada, que tem no Rio de Janeiro, que tem tudo no Nova Iguaçu, em todos os lugares. Então as pessoas se desestimulam um pouco. Acho que se nós tivéssemos a nossa moda própria, aqui fabricada, além de gerar mão de obra, lógico, né? Chamaria mais as pessoas para essa moda própria, que era uma moda muito bonita de Petrópolis. Petrópolis sempre foi polo de moda, né? Petrópolis sempre foi, quer dizer, na realidade, Petrópolis foi o primeiro polo de moda do Brasil. Se a gente pensasse, não sei, talvez em oferecer alguma coisa para aqueles que fabricassem a própria... Pois é, mas o problema é assim, o impacto que o município pode gerar nisso é muito pequeno. Muito pequeno. Né?
o que é a pior situação hoje é a questão da mão de obra, né? Você citou a mão de obra aqui, realmente é o maior problema dos dois lados, quer dizer, você fica... hoje, quer dizer, essa reforma... É com essa reforma que não sai, né? Pois é, essa reforma, ainda que ela não seja o ideal, né, ela já ajudaria. Por quê? Hoje você manter um negócio funcionando, você manter uma fábrica funcionando, você manter um número grande de... é muito pesado. Muito pesado. Né? É muito imposto. É muito imposto, é muito custoso. Quer dizer, você manter uma empresa aberta hoje, as tuas responsabilidades. A gente passou por um momento de aluguéis muito altos na cidade e isso dificultou, tirou a nossa competitividade em termos de preço. Né? E continua tirando. Esse é o grande problema que eu acho em Petrópolis. É o monopólio da maioria das lojas em Petrópolis, né? Infelizmente, a gente tem uma cidade com uma concentração muito grande de proprietários de imóveis, quer dizer, poucas pessoas com muitos imóveis. Exato. Né? E isso acaba fazendo com que o preço suba muito. Né? Então, isso às vezes inviabiliza um negócio. Né? Eu tive conversa, ontem mesmo estava conversando com uma empresária da Rua Tereza e falou, vou fechar 3 lojas agora em janeiro, porque os caras não querem mexer no aluguel, não querem reduzir o aluguel. E o fato é que o nosso movimento caiu em torno de quase 50%. Do comércio de 3 anos, 4 anos para cá. Se você pegar os números de qualquer comércio hoje, de 2011, 10, 11, 12, 13 e transferir para 17, 15, 16, 17, 18, tomara que seja melhor. Mas você vê a diferença. Né? Eu acho que os proprietários de imóveis têm que ter uma consciência aqui em Petrópolis, tomar consciência de que o momento não está difícil, né? Para todo mundo. Tem que negociar. Eu acho que é uma coisa que... assim, então, o município fica de mãos atadas nessa questão, porque a gente não tem muito o que oferecer a nível de subsídio ou de incentivo que possa mudar esse quadro para uma coisa mais favorável, você está entendendo? Não demanda um esforço nosso do município. Né? O que a gente tem que fazer e o que a gente deveria fazer é melhorar a acessibilidade, né? Quer dizer, o acesso, a mobilidade urbana, a conservação pública, quer dizer, isso tudo é o papel do município, né? E está carente, quer dizer, a gente tem que melhorar muito, tem que avançar muito nisso. E a própria divulgação, né? E a divulgação do município, quer dizer, e a gente tem vários problemas, né, Paulo? É isso Paulo? que vocês estão fazendo, trazendo os guias turísticos aqui. A gente está fazendo, a gente está agindo em várias frentes, quer dizer, você vê a questão da Concer também, que é um problema muito grave. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Então tá bom. Nós vamos falar dessa maldita Concer, né? Deus me livre. Só para terminar esse primeiro bloco, Marcelo, o nosso distrito industrial vai ser uma realidade ou vai continuar apenas sendo um projeto? Não, ele já é uma realidade, né? A posse a gente já tem vários empreendimentos em andamento na posse, a gente está dando uma atenção especial para isso. Temos, assim, de imediato aqui a gente já tem a Cristone Pneus, que está lá, está firme, está construindo, está ampliando. Nós temos a Telas São Jorge, com um projeto belíssimo de vários galpões ali, um terreno maravilhoso. Mas a Elida Duarte. Ele vai, a Telas São Jorge vai para lá, vai para a posse. Isso é bom. Né? E assim, o projeto dele está andando a todo vapor. Projeto belíssimo. Eu e o Bernardo estivemos lá agora visitando o projeto. Um negócio assim muito legal. Ele vai fazer alguns galpões também. Galpões para ele, galpões para locação. Eu já tenho uma empresa que está instalada dentro da cidade que está querendo ir para lá. Ontem eu tive com a doutora Dulce Ângela, que é a secretária de Desenvolvimento do Estado. Tive uma reunião com ela para tratar do Distrito Industrial da Posse, a questão dos incentivos do Estado, incentivos estaduais, que é isso que está impactando muito na gente, entendeu, Paulo? Que às vezes, o município, mas o município, de fato, a gente já tem um incentivo e a gente já dá um incentivo. Lógico, né? Lógico. O problema é que, às vezes, esse tipo de indústria, esse tipo de atividade não recolhe ISS, ele recolhe ICMS. Certo. Então, aí o nosso incentivo, o dinheiro não é nosso, entendeu? Então, a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Temos o projeto Carbo Grafite, que são 11 galpões, quer dizer, toda a parte de logística deles está indo para lá. Temos o terreno da prefeitura, que a gente está pensando, que a gente já tem o projeto para construir uma PPP para ocupar. É um terreno difícil, é um terreno pouco aproveitável, apesar de muito grande. Né? Eu pessoalmente já estive lá 3 vezes. O prefeito teve o prefeito teve uma vez comigo lá, outros secretários estiveram lá, eu e o Ronaldo estivemos lá, estive lá com o Fred, quer dizer, enfim. Mas a gente também está querendo viabilizar mais galpões nessa área. Então, assim, a gente tem algumas coisas. A CAEMP, Águas do Imperador, já está com a rede instalada para lá.
a gente está tratando a conectividade do município e está previsto um braço, né, até a divisa com São José do Rio Preto. Quer dizer, isso vai facilitar também, que é um problema que eles têm lá. A parte de iluminação também, a Ampla já foi acionada, a gente já conversou com a Ampla sobre isso. A luz lá Desculpa, a Ampla não é Enel agora. É. E eles já estão cientes do problema, já estão cientes que tem que investir lá para chegar com uma qualidade melhor de iluminação. Eu tive agora, semana retrasada, se não me engano, eu tive uma reunião com o presidente da Enel e lá em Niterói. Fomos convidados lá alguns municípios, né, que participam e nos perguntaram os problemas, aquilo que nos atinge. E eu tive a oportunidade, assim, com a diretoria, a alta diretoria da Enel, passar para eles qual é o nosso ponto fraco, né? Principalmente a questão dos distritos, né? As interrupções, a baixa qualidade, cair o tempo todo, enfim. Tive essa oportunidade de passar isso para eles e escutei do próprio presidente de que que eles vão começar a tomar providências para ir resolvendo. Está chegando o verão, a gente já fica assustado com o problema de energia aqui em Petrópolis. Exatamente. Né? E alguns locais eles nem sabiam, quer dizer, então foi muito proveitosa a saída lá, essa conversa, e assim, foi uma abertura muito boa. Me pareceu uma pessoa bastante muito tranquila, querendo ouvir mais do que falar, né? Querendo que a gente realmente, cada um que estivesse ali, passasse os seus problemas, o que está pegando em cada um dos municípios. O governo do estado estava lá presente também, enfim. Foi uma reunião muito, muito positiva nesse sentido. Certo. Vamos aguardar os resultados. Quer dizer, as coisas não acontecem da noite para o dia, lógico, como a gente gostaria. Mas eu acredito que a gente vai avançar nessa questão da energia também. Então, assim, tudo isso que eu estou te falando vai fazendo com que a posse daqui a pouco vá começando a se viabilizar. A gente tem algumas outras ações que estão acontecendo lá e acredito que, assim, ainda que não na velocidade da forma como a gente imagina, como eu te falei antes, assim, não tem nenhuma indústria grande querendo se instalar. Né? E outra coisa, quer dizer, a gente não tem área ali que pudesse disponibilizar, que seria o bom cenário, que é o que fez Três Rios. Né? Certo. Três Rios adquiriu uma grande área rural, transformou numa área industrial e vendeu por um valor bastante subsidiado essas áreas para as indústrias se implantarem. Né? Que é o modelo da Codim do Rio de Janeiro. A gente não tem como implementar isso aqui. Isso foi um dos primeiros estudos que eu fiz logo que eu assumi, até antes de assumir a secretaria, porque era o cenário ideal. Mas quando eu cheguei lá, eu descobri que nós não tínhamos áreas com essas características. As áreas que tinham já tinham donos, né? E não eram áreas tão baratas assim, né? Nesse momento. Então agora o que a gente está procurando fazer, né, para desenvolver melhor a área é justamente criar a ambiência para que essas empresas se instalem lá com velocidade, aprovem rápido os seus projetos, para que eles não tenham nenhum entrave, quer dizer, tirar os entraves para que a própria iniciativa privada vá desenvolvendo o polo. Você acha que esse distrito pode crescer lá, além do que já está com certeza, demarcado? Com certeza, porque na verdade, assim, desfeito esse imbróglio do Estado também, Paulo, porque a gente passou por um momento agora, esse último ano, de um ano para trás, né? Houve essa caça às bruxas em relação a incentivos fiscais. Sim, lógico. Etc. Barbaridades foram feitas. Barbaridades foram cometidas, mas boas ações também foram feitas. Né? Então, assim, separando o joio do trigo, né? É o que eu sempre falo, quer dizer, você é a favor de incentivo fiscal? Claro que sou. Lógico. Né? Eu sou a favor e sou defensor. Né? Porque o incentivo bem dado de forma correta, né, ele é extremamente benéfico. O incentivo dado sem contraprestação? Exatamente. Né? Né? Sem nenhum tipo de benefício pessoal A ou B ou C. Exatamente. Né? Ele gera bons resultados. Exato. Porque é você imaginar uma área hoje, né? Nós estamos falando especificamente de posse. Você imaginar um local, né, onde a maioria da população dali tem que sair dali e migrar para algum lugar para poder arrumar emprego, né? Se você criar oportunidades naquele local, você desenvolve aquela região. E aí quando fala desenvolve como um todo. Nós estamos falando de um lugar hoje que não tem uma agência bancária, não tem uma agência de correio. Exatamente. Entendeu, Paulo? Por quê? Porque não tem economia ali. Entendeu? Não tem geração de emprego e renda, não tem nada. É simplesmente um local dormitório. As pessoas só vão ali para dormir. E olha lá. Entendeu? Então, quer dizer, no momento que você implementa indústrias muitos nem saem de lá. Muitos nem saem. No momento que você põe indústrias e põe empresas ali naquela região, né, você começa a gerar negócio, você gera comércio, você gera uma série de serviços. Né?
Vai ter médico, vai ter dentista, vai ter tudo lá na região. Lógico, né? lógico. E outra, você melhora a mobilidade urbana. Porque esse monte de gente não precisa vir para a cidade, não precisa vir para Itaipava, não precisa vir para Correio, para Nogueira, para o centro da cidade. Se deslocar para trabalhar. Né? Então, assim, é fundamental esse processo. Né? Fundamental. Marcelo, vamos fazer um intervalozinho. Lucas. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Imperial, estamos aqui de volta. Hoje nós estamos tendo o prazer de entrevistar o nosso secretário de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, né? Marcelo Fiorini. Ô Marcelo, qual o grande vetor do desenvolvimento de Petrópolis? Olha, hoje o nosso grande vetor, quer dizer, na verdade, Petrópolis tem uma coisa boa, Paulo, que eu tenho até que colocar aqui. Petrópolis, a despeito de outros municípios, a gente tem vários pilares, né? Você não constrói um prédio em cima de um pilar só. Só Niemeyer que fazia isso, né? Porque era um gênio e lógico. Nem todos são gênios. Então, assim, na verdade, o município tem que ter várias vertentes econômicas. Se você se basear numa só, a gente vai morrer. Se esse pilar rachar ou quebrar, a gente morre. É o caso, por exemplo, de Macaé hoje, né? Construiu uma cidade, construiu toda uma estrutura... Em cima do petróleo. Em cima do royalties do petróleo. Quer dizer, quando o petróleo caiu de $120 o barril para 40, a cidade ruiu junto com isso. Então, e hoje enfrenta problemas seríssimos de toda a sorte. Muito bem. Petrópolis nunca dependeu disso. Né? Então, dentro desse contexto dos últimos 2, 3 anos, que alguns municípios praticamente ruíram e outros estão se mantendo, Petrópolis conseguiu se manter. Por quê? Porque a gente nunca dependeu de royalties de petróleo, nada disso. Né? A gente sempre funcionou, andou com as próprias pernas. Né? Temos alguns pilares importantes, que, como a gente citou aqui anteriormente, quer dizer, a moda continua sendo um pilar do município, quer dizer, ainda gera muito emprego. Né? O setor de serviços, comércio e serviços hoje, é o maior empregador do município, sem a menor sombra de dúvida. Né? É da onde tem a maior quantidade de empregos. Né? O turismo vem crescendo muito. E aí, quando você fala de turismo, você fala de vários segmentos. Quer dizer, você fala desde a gastronomia, hotelaria, visitação histórica. A gente está trabalhando agora a visitação cervejeira, com a rota cervejeira. Enfim, eventos, o turismo eco-rural, os grandes eventos que a gente tem feito na cidade, os eventos com constância, um calendário bem pensado, um calendário com eventos pautados, né, para você estar desenvolvendo o município, atraindo as pessoas para cá, enfim. Então, assim, temos algumas indústrias, temos a GESELMA, que é uma indústria de grande porte hoje, com 7 bilhões de faturamento anuais, né? Temos a ZAIS, temos algumas empresas ainda de grande porte, temos empresas de médio porte, por exemplo, em Itaipava, surgindo ali um polo ali na região ali do Castelo de Itaipava, com alguns galpões, quer dizer, vários locais. Então, assim, Petrópolis não depende de uma coisa só. Certo. Né? E isso acaba sendo muito bom, porque a gente não fica... Se um setor não vai tão bem, você tem o outro setor que está indo e você consegue equilibrar. Tanto que agora, esse mês, os índices já começaram a virar, quer dizer, a gente já saiu de índices negativos para índices positivos, tanto de emprego quanto de arrecadação e faturamento. Então, isso mostra que a gente começa a virar o jogo, né? Quer dizer, é óbvio que não é um movimento só de Petrópolis, né? Quer dizer, é um movimento do país como um todo, mas Petrópolis está acompanhando. Então, isso é bom, né? Que a gente esteja acompanhando. Pelo menos, né? Que a gente não esteja assim... Então, a sensação que a gente tem, né, é que essa recessão pesada que a gente... Eu acho que, assim, eu estou há 32 anos no mercado... eu acho que a gente nunca teve uma recessão tão longa e tão profunda quanto a gente teve agora, né? Então, assim, eu acho que agora, daqui para lá, acho que assim, o pior já passou. A gente passou pelo fundo do poço e eu acho que agora a gente começa a retomar. Agora, é uma retomada lenta, né? Porque não existe nenhuma ação feita ou que possa ser feita para que essa retomada tenha mais velocidade, né? Isso vai ser gradativo mesmo. Né? E a gente depende muito, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro como um todo sofreu mais nesse aperto de recessão em função da situação do Estado. Sim, no resto da menor dúvida. A gente nota e quando eu vou para fora de outros estados e tal, que não tenho ido com frequência agora esse ano que a gente está
aí envolvido na questão da prefeitura, mas de qualquer forma você quando sai, ainda que rapidamente, você nota que em outros lugares a situação não está tão ruim. Né? O Rio de Janeiro como um todo sofre mais do problema, porque a gente tem um peso muito grande do Estado na questão da mão de obra, do servidor, são muitos servidores, são muitas pessoas que deixam de receber e deixam de injetar dinheiro na economia. Exatamente. E a economia se retrai. E assim, aí você vê lojas fechando, você vê empresas indo embora, você vê indústrias fechando. Mas assim, de uma maneira geral, eu tenho o sentimento hoje que o pior já foi. Né? Esse final de ano não vai ser grandes coisas, não tenho e não tenham aqueles que estiverem ouvindo grandes expectativas. Né? A gente até conversou com alguns servidores agora, assim, a gente tem que ser cauteloso nesse momento. Né? Certo. Não sei se está afeto a sua área, mas acho que não, mas de qualquer forma, Petrópolis tem uma série de problemas estruturais relacionados à mobilidade. Como você vê a não aplicação do plano diretor, já que esse documento é fundamental para o planejamento da cidade? Então, não é a hora, aliás, de darmos um salto de qualidade nesse aspecto? Sim, com certeza. É fundamental. Quer dizer, tem que se rever o plano diretor, tem que se rever a Lupus, tem que se rever tudo, né? Tudo, assim, qualquer... Porque o que era bom para 1950 não é bom para 2017. Ô, não Paulo, pode eu ser, vou né? mais além, não é nem 1950. Se você falar da Lupus, que foi feita em 1990... Pois é. Nós estamos falando de 30 anos. 30 anos, né? 30 anos, as uma coisas vida, né? Mudam muito. Muito. Se você pegar, eu tenho depois lá, um dia que a gente tiver uma outra oportunidade, eu trago para te mostrar alguns números que a gente tem. Você tinha, nessa década de 90, você tinha aí em torno de 80 mil carros, 80 mil veículos na cidade. Hoje você tem 160. É um absurdo. Entendeu? Então, nesse período, você dobrou a frota. Dobrou a frota. Né? Então, assim, tem que repensar tudo, né, Paulo? Assim, aí... a cidade histórica ela não tem muita possibilidade. A gente tá andando com alguns projetos, algumas coisas de Itaipava para melhorar aquela situação dali. Eu vou cobrar do nosso secretário. Ali a gente tem algumas possibilidades boas, e aí eu vou te falar porque eu estou envolvido como desenvolvimento econômico. Né? O que acontece? A gente tem que pensar, tem que repensar também o modelo. Né? Não é só... Porque que acontece? O modelo anterior ele não tinha nenhuma preocupação com o todo. A preocupação era individual. Certo. Dá um exemplo. Quando se aprovava um determinado empreendimento, não se avaliava o impacto que aquilo ia gerar naquela região. Né? Basta você ver o que está acontecendo entre Nogueira e Itaipava, entre Correia, Nogueira e Itaipava hoje. Né? A quantidade absurda de empreendimentos que estão saindo daquela região sem que nenhuma intervenção seja feita ali. Né? Grandes empreendimentos, prédios com 200, 300, 400, 500, 600, tem prédio de 700 apartamentos. Né? E nada foi feito. Isso cai na conta do público. Agora, não teria depois que ter sido... os problemas, né? Exatamente. Não teria que ter sido pensado antes. Sim, lógico. Né? Lógico. E pedir contrapartida desses empresários. Exatamente. Na hora que aprovaram esses projetos. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que essa é a ótica que tem que mudar. Se você não mudar essa ótica e não começar a praticar diferente disso, né? Exigir que o cara faça a contrapartida em função do problema que ele está gerando. O nosso secretário falou, inclusive, aí a respeito da estação de transbordo de Correios que vai acontecer. Né? Isso Quer dizer, eu acho que é isso mesmo que tem que acontecer. É isso. Né? Lá em Itaipava agora, a gente tem aquele projeto, o grande projeto lá da Fazenda, ali atrás do Parque de Exposição. O empresário já nos procurou e nós já estamos pensando na solução, não só do empreendimento dele, mas do todo ali. Lógico. Né? É lógico, a gente governa por todo, a gente não conversa para. A gente não governa para 2, 3 pessoas. Se os empresários não tiverem essa ótica, né, e nós também cobrarmos dessas empresas a contrapartida, mas a contrapartida para o município. É lógico, né? Lógico. Contrapartida para o município, para melhorar não só a operação do... pelo amor de Deus, estamos falando isso. Do empreendimento. Você pode entender errado. Lógico, né? lógico. Não, pois é. Bom pelo claro. amor de Deus, contrapartida para o município, né? Para o benefício da sociedade. É isso que nós queremos aqui para frente. E essa que é a nossa linha. E aí eu acho, Paulo, que se você repensar, né, a legislação atrelado a esse tipo de conduta, né, de todas as secretarias envolvidas em aprovações e etc., aí você pode começar a mudar a realidade. Porque se não fizer isso, a gente vai cada vez se afundar mais, cada vez a gente vai mais para o fundo do poço. Né? Porque não adianta esperar pelo milagre. Não, né? milagre não acontece. E o que eu falo é o seguinte, quer dizer, hoje, qual é a possibilidade hoje de você ter um recurso vindo de quem quer que seja,
né? Só se vier do Espírito Santo, porque o resto a gente sabe que não vai vir. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em soluções execuíveis. Quer dizer, se o cara vai fazer um empreendimento e vai ter 700 apartamentos, vai botar ali 2, 3 mil pessoas circulando diariamente naquele espaço, tem que pensar numa rotatória, tem que pensar numa duplicação de via. Esse é o meu grande, é a minha grande briga. São a necessidade das rotatórias em Petrópolis. Mas tem que ter. Porque senão o trânsito qualquer hora vai dar um nó que ninguém mais anda. Ninguém mais anda. Eu já disse, já pedi, já falei sobre isso, sobre rotatória nas duas pontes, rotatória na Ponte Fontes, rotatória ali em Correias, rotatória em vários locais que precisam realmente ser resolvido isso. Nós não podemos... mas tem construção... Não interessa, tem construção, desapropria, derruba, depois a gente briga e vê o que vai fazer. Agora a cidade não pode parar por causa disso. É isso aí. Senão nós não vamos crescer nunca, né? Marcelo, considerando que a governança diz respeito não apenas a governos, órgãos oficiais e suas respectivas autoridades, como também a sociedade civil, ao setor privado e às organizações diversas, como a sua secretaria tem buscado estabelecer diálogos com esses diferentes setores? Então, Paulo, de uma maneira geral, a gente está super interligado com todas as esferas, né? Hoje em dia. Com todas as esferas, com todas as entidades, como eu disse aqui antes, quer dizer, ontem eu fui para o Rio, a gente teve uma reunião com o pessoal do Sebrae, que está dando um incentivo para a turma da cerveja. O que vai fazer uma empresa se decidir pelo investimento em Petrópolis? Então, é isso aí, você criar um ambiente. Já vimos que esse negócio de incentivo fiscal não costuma dar muito certo, né? Não, mas é ambiente, entendeu? Ontem eu tive esse exemplo, quer dizer, ontem eu recebi um empresário do setor de cerveja, e ele queria saber o seguinte: o que você me oferece aqui em Petrópolis? Né? E o cara não está preocupado com o incentivo fiscal, não. Ele nem sabia que tinha. Sim. Tá? Porque aí é o que eu te falei. Porque ele não recolhe ISS, ele recolhe ICMS. Né? Então o problema dele é com o Estado, não é com o município. Ele quer saber o seguinte: qual é a velocidade que você me entrega uma licença ambiental, que você me entrega uma licença de instalação, entendeu? Qual vai ser o canal de diálogo que a gente vai ter aqui dentro da prefeitura? Como é que a prefeitura vai nos acolher, vai nos receber e vai nos apoiar? É isso que as pessoas querem. E também as vias de acesso, né? Agora vamos entrar naquela maldita Concer. Esse é um problema gravíssimo. Eu estou para aplaudir, né, o Ministério Público por ter caçado esta porcaria. Finalmente, né? Até que enfim alguém fez. A gente gritava tanto sobre isso aqui, falava tanto sobre isso. Finalmente o Ministério Público tomou jeito e caçou essa concessão. Porque realmente não dá. Não tem condição. Eu sou uma das pessoas que mais briguei e mais bati em Concer na minha vida toda. Há anos eu bato e brigo com Concer. O número de acidentes aumentou absurdamente. E isso onera o município. Olha, Paulo, porque são pessoas que são atendidas aqui no hospital e quem é que paga a conta no final? Olha, a Concer, na verdade, se você olhar para trás, ela foi o pior agente para prejudicar Petrópolis. Verdade. Né? Se você me perguntar assim, qual foi o pior, o que mais atrapalhou a cidade nesses últimos anos, foi a Concer. Exato. Aí eu vou te dar alguns exemplos. A Concer nos sitiou, porque a gente tem pedágio na entrada e na saída da cidade. Né? Se você parar para pensar... Sim. Você paga para entrar e paga para sair. Exatamente. Dos dois lados. Dos dois lados. Né? Tirou agora o pedágio de Xerém e transferiu para Petrópolis. Né? Repassa o ISS para os municípios que não pagam. Que é o caso de Caxias, que é o maior absurdo. Também acho. Absurdo que eles fazem com a gente. O petropolitano paga para o caxiense para andar na Baixada Fluminense. Exatamente. E eles ainda recebem 20 quilômetros só de serra. E eles ainda recebem, Paulo, ISS por isso. Mas quer dizer, é um absurdo isso, entendeu? Sinceramente. Então, assim, é uma concessionária. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes a Brasília em audiências públicas, única e exclusivamente para bater na Concer. E vou te falar que fiz com a maior... Lavei minha alma, entendeu? Porque eu lutei com esses caras, eles praticamente nos espoliaram nos pedágios mais caros do Brasil. Mais caros, absurdo. Eu tenho falado isso. Nós fizemos uma reunião... Mais caros do Brasil. Os caras estão discutindo concessão agora a R$5 cada 100 quilômetros. Pois é. Porra, nós pagamos 14 para não andar 50. Exatamente. Entendeu? Eu fiz o cálculo, na última audiência pública que eu tive em Brasília, eu fiz o cálculo de quilômetro rodado. O nosso só perdia para 1 ou 2 estradas de São Paulo, que são aquelas autopistas. Sim, né? Agora não pode se comparar. Que o cara chega até a dormir, porque ele bota 120 km por hora, bota no cruise control do carro e esquece. Então, assim,
Uma coisa é você ter um serviço. Agora, essa porcaria dessa estrada... realmente, né? sabe? Eles nunca cumpriram, eles nunca colocaram os call boxes que está desde o contrato, nunca fizeram isso. Não, né? não. O serviço de socorro é precário. Péssimo. A sinalização precária, né? Eles chegaram ao cúmulo de, no final da obra, deixar trecho da serra com uma pista. Um absurdo, entendeu? absurdo. Um desrespeito com a gente. Total. Entendeu? Nós fizemos uma reunião dos Lions Clubes de Petrópolis, coordenado pelo Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Fizemos com o Centro, com o Itaipava, com o Rotary Clube, com a maçonaria, com o pessoal da Frente Pro Petrópolis. Enfim, nós fizemos um movimento grande aqui, nos reunimos... Grande pra gente, né? Fizemos um movimento, fizemos uma reunião, conversamos, brigamos por isso, falamos com o deputado Hugo Leal, que ele nos recebeu, ele nos chamou, inclusive, para conversar a respeito disso. Falamos sobre tudo isso. Não é possível que não pudesse dar um bom resultado. Tinha que dar alguma coisa, eu não estou dizendo que foi a gente, não, mas nós tivemos uma parcela. Mas eu acho que todo mundo... mundo tem que gritar. Eu acho que não é possível. Eu acho que todo mundo... Eu sempre briguei muito com eles, por exemplo, teve períodos que eles resolviam fazer concertos no final do ano. Inclusive, tivemos uma reunião agora... Época de afluxo, né? Aí eles vão fazer concerto. Quer dizer, passam o ano inteiro sem fazer nada, sem fazer uma manutenção na estrada. Tivemos uma reunião agora no gabinete... Né? E eu pedi a eles, eu falei assim, olha só, vocês, por favor, já que vocês não fizeram nada até agora, né, que não me causem problema agora no nosso final do ano, que é a época ainda que as pessoas sobem para Petrópolis. E vou te dizer mais, a gente só não está numa situação pior, porque há cerca de 4, 5 anos atrás, não sei precisar o tempo, eu junto com o Maurinho, que é hoje o nosso secretário de obras, de transporte. Né, da CP Trans, nós tivemos com o Júlio Lopes, que na época era o secretário estadual de transporte, e ele criou a restrição das carretas às sextas e sábados. Eu não sei se você lembra, sim, que antes disso, sexta e sábado, as pessoas não conseguiam mais subir o Petrópolis. Eles desistiam. Não subiam mais. E a gente só não está pior por causa disso. Porque o Júlio teve peito na época de bancar essa decisão, a pedido nosso, o Bernardo, inclusive, na época, como... Não sei se o Bernardo... Não sei se ele já era deputado. Teve junto com a gente, lá com o Júlio Lopes, quer dizer, eu, Maurinho e Bernardo, tivemos lá e pedimos essa medida, porque senão teria parado. Hoje, por exemplo, hoje que sábado que a gente está conversando aqui, as pessoas estariam paradas no meio da serra, com acidente entre carretas, etc. Absurdo. E ainda dependemos da Polícia Federal, que fiscaliza mal. Muito mal. Muito mal. Não tem policiamento. Que eles tinham que ficar lá e multar os caminhões que passassem, parar os caminhões que passassem. Entendeu? Mas infelizmente nem tem. Isso é uma nem para nossa salvaguarda. Isso é uma outra coisa que a gente precisa rever. Quer dizer, a polícia tem que estar mais presente. Se você tem uma restrição e o cara fura o bloqueio, a polícia tem que pegar o cara, encostar e multar. Ver a condição do caminhão, ver se está em condição. Quer dizer, eu sempre cobrei isso. Eu apanhei muito por essa medida, apanhei na Câmara de Vereadores igual cachorro. Ninguém foi lá comigo defender. Eu fui defender sozinho. Todo o sindicato caminhoneiro, fortíssimo. Os caras queriam quase que me matar naquele momento, porque aquilo criava um transtorno. Eu falei, amigo, você se adequa. Não adianta você querer transportar carga, se Petrópolis morrer, você não vai ter carga para transportar. Você não vai ter nada o que fazer lá em cima. Né? Então a gente precisa adequar. Eu entendo até a dificuldade que eles têm. Né? Sou solidário, fui solidário e tal, mas o fluxo tem que acontecer. O turista tem que subir, o visitante tem que subir, o veranista tem que subir. Senão a cidade morre. Essa nossa obra acaba? Olha... Recomeça, melhor dizendo? Paulo, eu fiz uma colocação nesse dia que eu estou te falando, nessa reunião que a gente teve na Câmara, com o pessoal da NTT e o pessoal do Ministério do Transporte, o pessoal que estava lá, eu fiz a seguinte colocação. É preferível esperar mais 6 meses, tirar a Concer e fazer uma nova concessão do que colocar 1 centavo que seja na mão desses caras que são bandidos. É uma empresa que está falida. A gente só fica com pena porque foi muita coisa feita, né? Não, mas escuta bem. Estragar o que está lá, né? Só pra gente, não vai estragar não. Veja bem, o que acontece? Se você der dinheiro para essa empresa hoje... Não, dinheiro é eles, não. Deus me livre. Porque a proposta é a seguinte, ou se dá dinheiro para os caras acabarem a obra, muito bem, ou qual o risco que se corre? O Grupo Triunfo, que é um dos donos da Concer, que é esse bando de empreiteira que está envolvido em Lava Jato aí, enfim, só tem falcatrua, só tem gente do mal nesse troço. Certo. Né? Essa turma quer dinheiro para terminar a obra. Não, tem dinheiro. Agora, corre-se o risco deles receberem o dinheiro e não terminarem a obra. Como já fizeram. Como já fizeram da outra vez. Fizeram. Né? Então, veja bem,
O que eu acho que é o cenário ideal? É que se tire essa Concer, Sim, de qualquer se jeito. abra uma nova licitação, Isso aí. uma nova concessão, né? Porque ali não é licitação, ali é uma concessão. Né? Se abra uma nova concessão, e aí sim, com um novo grupo, um grupo idôneo de pessoas, de empresas idôneas, de um consórcio reconhecidamente idôneo, que seja até um consórcio estrangeiro, que tem muito estrangeiro querendo investir no Brasil. O Brasil é um país de oportunidade. Sim, lógico. Né? Porque se não tivesse tanta roubalheira, se não tivesse tanta coisa errada, a gente não estaria nessa situação. Na situação que está. É verdade. Realmente, né? Marcelo, vamos ver aí que a gente está chegando aqui ao nosso limite aqui de tempo. Eu vou pular algumas perguntas aqui. Sem problema. Haveria algumas condições... Quando você esteve aqui, antes de você ser secretário, antes das eleições, que nós conversamos, ainda você como presidente do Sincomércio, a criação de um centro administrativo era o teu grande sonho. É o meu sonho, continua sendo. Estamos trabalhando para isso. Vai ser ali no... O objetivo, a gente está construindo o projeto lá, Dona Isabel. Né? E aquele ali do Bingen, o que é aquilo? Do Bingen? Na Sola. Ah, não, a Sola... Peraí, Sola? Ah, não, aquilo ali é um empreendimento privado. É do pessoal do pessoal aqui de uma empresa de malha, do grupo de malharia. E ali eles vão fazer hotel, vão fazer centro de convenções, vão fazer lojas. É que a gente vê ali, timbrado, parecia que era alguma coisa. Não, é porque a prefeitura deu incentivo ali para o empreendimento, simples assim. Já foi incentivado no governo anterior, não fomos nem nós. E o centro administrativo? Então, o centro administrativo, o nosso sonho, né, Paulo, e o Bernardo me deu carta branca para tocar, ainda que assim, seja um projeto bem audacioso e bem difícil da gente levantar ele, é usar o Dona Isabel, né, que é um equipamento que a gente tem cravado ali num lugar especial, que é a Rua Tereza, né? E totalmente desocupado ou parcialmente ocupado de forma assim, bem tosca, né? Então, assim, o que a gente já tem ali? Na verdade, assim, a gente teve um projeto feito pela Firjan, projeto Conceito, e a gente estava muito conversando em cima daquilo. Aí tivemos uma reunião com o Ricardo Haddad, Secretaria de Desenvolvimento do Estado veio, BNDES, enfim, vários atores interessados que viabilizar aquele projeto. E agora a gente está em que estágio? O nosso pessoal da DEURB, que é o nosso departamento de urbanismo, está adaptando o projeto conceito ao projeto às plantas efetivas. Quer dizer, o que dá para fazer com o que está ali, com aquela estrutura que está ali. Né? Porque uma coisa é você demolir aquilo tudo e construir tudo novo. Sim. Né? Outra coisa é você ver o que eu consigo fazer com o que está aqui. Então a gente está nessa fase do projeto. Já fizemos levantamento de demandas, passamos 3 meses fazendo levantamento de demanda. O que é o levantamento de demanda? É saber o seguinte: prefeitura, o que você precisa de espaço? Quantos funcionários tem cada secretaria? Fizemos todo esse levantamento. Né? Que é para reunir todo mundo, né? Sim, porque o objetivo é que todos vão para lá. Senão não adianta. Senão não adianta. Não adianta. Se ficar pipocado, porque é você trocar. Pagando aluguel e também corre de um lado para o outro. O que a gente imagina ali e o que está sendo praticado pelo Brasil afora, né? Em termos de centro administrativo. A empresa, alguém investe, o privado investe, e o retorno é o aluguel por 20, 30 anos daquele espaço pago pelo município. Né? O município não desembolsa, porque a gente não tem desembolso. Não tem como fazer também. Também não tem. Entendeu? Então você tem que viabilizar aquilo ali de que maneira? O privado investe e aluga para a prefeitura. Né? E a prefeitura garante que nos próximos 20 anos ela vai alugar por aquele valor X que vai rentabilizar e retornar o investimento do privado. Simples assim. Simples e claro assim. Né? Não tem nada de errado nisso. Vários municípios estão adotando esse modelo. Né? Por quê? Porque o município não tem capacidade de investir 20, 30 milhões para fazer aquilo ali. Entendeu? E não tem nem de onde tirar esse dinheiro. Exatamente. E acho que tem coisas também... Coisas prioritárias para fazer do que isso. Saúde, né? Exatamente. E aí o restante do projeto é o privado usa... Porque aquilo ali é um empreendimento privado, tá? Então, assim, não tem dinheiro público ali. A gente está estruturando aquilo sem 1 centavo público. Né? Que isso fique bem claro, porque senão as pessoas vão dizer: não tem médico na UPA, os caras estão fazendo isso aqui. Não é por aí, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa, outra coisa. Exatamente. Então, assim, a gente está estruturando o projeto com recursos privados, né? A famosa PPP. O governo entra com a contrapartida, que é a alocação do espaço ou a contratação do serviço,
E o privado é que faz o investimento inicial, como é feito hoje em vários municípios, em iluminação pública, em várias outras PPPs que estão sendo construídas, né? O investimento do público é a conta que se paga, entendeu? Perfeito. Marcelo, não seria a hora de colocar Petrópolis na relação das cidades inteligentes, apesar de sabermos dos desafios que essa qualificação impõe? Isso aí é para um outro programa, que se eu for falar sobre isso agora a gente fala mais uma hora. Então você se compromete? Comprometo, Vi. Então tá bom. Porque esse é um assunto que me fascina, que a gente está trabalhando isso lá na secretaria. Incorporar essas áreas estratégicas, como ciência, tecnologia, uma série de coisas. Mas isso não dá para te falar em 2 minutos. Isso aí a gente tem que ter um pouco mais de tempo. Então, e é um assunto que está lá comigo, lá na secretaria. A gente está trabalhando desde o início do governo, mas pelo adiantado eu acho que... já passamos da hora, daqui a pouco o Joenes briga comigo. A gente fica para o próximo programa, Paulo. Marcelo, eu queria agradecer a sua disponibilidade de ter vindo até aqui, para que a gente pudesse bater esse papo. Eu acho que foi muito ilustrativo, trouxemos aí informações aí às pessoas, aos nossos petropolitanos, aos nossos ouvintes, para que eles conheçam um pouco também daquilo que está sendo desenvolvido pela cidade. E são anseios, a gente procura retratar aqui anseios do que a gente ouve, né, das pessoas na rua, das pessoas que às vezes dizem, poxa, vocês têm um veículo na mão, cobram da gente também um posicionamento, né? Uhum. Vocês têm um clube de serviço, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, e a gente quer fazer. Sobre esse negócio da Concer, por exemplo, nós quisemos já bater um papo com o nosso prefeito, para que o prefeito entrasse com uma ação, porque cabe uma ação de indenização. A gente já entrou com a ação, já. Pois é, e isso tem que ser feito, realmente, Petrópolis tem que ser indenizada pelo prejuízo que foi causado à nossa cidade. Sem dúvida. Né? Eu acho que isso realmente tem que ser feito. Então, quero te agradecer aí essa participação aqui no nosso programa, que só abrilhantou a nossa entrevista, e deixar os nossos microfones para a sua despedida. Eu quero te agradecer também pela oportunidade. É realmente muito importante o trabalho que vocês fazem, o teu trabalho aqui na rádio. A gente, enfim, me comprometo a vir numa periodicidade menor aí, cada 2 meses a gente faz um programa, quer dizer, dentro do interesse das pessoas também, porque senão também fica muito chato escutar sempre a mesma pessoa, falar a mesma coisa. Não, mas é bom que... Mas a gente tem esse assunto aí, a gente tem alguns assuntos que a gente pode aprofundar um pouco mais e colocar à disposição aí para qualquer eventualidade da gente estar indo a vocês, ou fazer um bate-papo aí com o pessoal aí que você faz parte dos grupos, enfim, a gente tem ido, quer dizer, eu tenho sido aí um porta-voz em algumas situações, principalmente com o pessoal da Firjan, com o FEComércio, com outros órgãos, outras entidades. Aí a gente tem feito esse trabalho de divulgar o trabalho que a gente tem feito no município, né? E a gente pode retornar, né? e esclarecer de acordo com o que as pessoas forem demandando, e você vai anotando aí depois a gente... Tudo bem, estaremos obrigado aí, um abraço a todos e um bom final de semana. Obrigado aos nossos ouvintes pela atenção dispensada, ao Lucas na técnica, ao William na gravação. Fiquem agora com o Plantão Imperial, depois nós teremos Roberto e amigos, e depois ainda a festa de arromba, vai? Com o Henrique Valadão. Um abraço a todos, até semana que vem. Fui!